Olá! No ranking mundial da inovação, o Brasil nunca esteve muito bem. Já chegou a ocupar a 47ª posição, mas hoje, com a crise econômica, despencou para a posição número 69 entre os 130 países avaliados. Inovação é criar um produto ou processo que seja novo para o mercado, que mude a forma de se produzir alguma coisa. São Paulo sediou o 7º Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria. E para contar o que foi discutido neste encontro e os caminhos que o Brasil precisa percorrer para subir nesse ranking, recebemos a diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria, Giana Sagazio. Tudo bom, Giana? Tudo bem, e você? Tudo bem. Para começar, vamos tentar explicar para as pessoas qual é a diferença entre ciências, tecnologia e inovação. Há muita confusão sobre isso. Isso. Ciência, tecnologia e inovação, elas estão diretamente relacionadas. A ciência, ela é a academia, onde vão se desenvolver as teorias, as teses. A tecnologia é consequência da ciência, então sem a ciência não há tecnologia, e a inovação é uma consequência da ciência e da tecnologia. Então, se nós queremos ser um país inovador, nós precisamos de ciência e tecnologia. Por isso que hoje nós tratamos esses 3 elementos conjuntamente, ciência, tecnologia e inovação. Por que o Brasil está tão mal nesse ranking? O Brasil, eu acho que é importante a gente registrar que o Brasil perdeu 22 posições no ranking do Índice Global de Inovação nos últimos 7 anos. É uma queda muito grande, né? Principalmente para um país que tem a 9ª economia do mundo. Isso não é compatível com o tamanho da nossa economia, com a sofisticação do nosso setor empresarial, da indústria, com a qualidade, né, da academia brasileira. E nós estamos perdendo posições porque o ranking analisa elementos, indicadores que são fundamentais para estimular os investimentos em inovação, como ambiente de negócios, a facilidade para o ambiente de negócios. Que no Brasil não é boa, né? Que no Brasil não é boa. Se a gente pegar o ranking do Doing Business, é um outro relatório internacional, a gente vê que o nosso ambiente ainda é considerado muito hostil. Muito difícil abrir empresa, né? Tocar negócios, né? De uma maneira geral, é um ambiente bastante complexo, não facilita os investimentos, né? Um outro elemento que também é fundamental no Índice Global de Inovação é a qualidade da educação. E aí nós estamos falando não só da educação superior, mas da educação básica até a graduação, pós-graduação. Então, existem vários indicadores, várias frentes que nós devemos trabalhar para poder avançar. E eu gostaria também de acrescentar que o Brasil está na 69ª posição na performance do país. Mas se nós, ainda dentro da metodologia do Índice Global de Inovação, analisarmos a eficiência da inovação, que mede a capacidade do país de converter insumos de inovação em produtos de inovação, ou seja, quando a inovação de fato se concretiza e se torna um produto ou um processo que vai ao mercado, nós estamos em 99ª posição em 127 países no relatório de 2017. Então, a nossa posição é ainda pior do que essa da 69ª posição. Foi por isso que a CNI e o SEBRAE se associaram a esse relatório, ao Índice Global de Inovação. Esse relatório é feito pela WIPO, que é a Agência das Nações Unidas de Propriedade Intelectual, pelo INSEAD, que é considerado hoje uma das principais escolas internacionais, né, de gestão, e por Cornell, pela Universidade de Cornell. Então, nós nos associamos para que nós possamos estudar, entender melhor como que podemos ajudar o Brasil a se posicionar melhor nesse índice global de inovação. Um desses critérios para o Índice Global de Inovação é o que você disse, a inovação propriamente, o resultado final. Patentes, por exemplo, o Brasil tem uma produção baixíssima, não é verdade? Sim, na verdade, nós temos, o INPI, ele vem buscando um aprimoramento,
mas infelizmente nós ainda temos um prazo muito longo para que essas patentes de fato se concretizem. Então, essa é uma das frentes de cooperação nossa, né, junto com o governo, no sentido de apoiar que o INPI possa buscar processos mais céleres, né, de forma que a gente tenha, então, um tempo menor na concessão das patentes, né? O que a gente costuma chamar de back. E esse acúmulo nós chamamos de backlog, né? As patentes vão se acumulando. Então, na verdade, se nós formos analisar quais são esses pedidos de patentes que estão hoje no INPI, muitos deles dizem respeito a tecnologias já ultrapassadas pelo mercado. E a burocracia acabou tornando inútil essa descoberta desse processo, por exemplo, né? E o que acontece? As empresas acabam depositando suas patentes em outros países e isso afeta muitíssimo a nossa competitividade, porque quando a gente está falando em inovação, na verdade, nós estamos falando de um país moderno, desenvolvido, competitivo. É por isso que, ao analisar o Índice Global de Inovação, esse relatório ele é importante porque ele exatamente mostra que os países que elegeram a inovação como a sua principal estratégia de competitividade, de fato, eles estão se tornando países mais desenvolvidos, né? Então, isso pode servir de inspiração para o Brasil, né, para os tomadores de decisão aqui, de realmente dar prioridade à área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas aqui a gente considera ciência e tecnologia um gasto. E os países desenvolvidos consideram ciência, tecnologia e inovação um investimento, porque é um investimento no futuro do país, né? Os cortes que o governo federal vem sendo obrigado a fazer nos últimos anos para buscar um equilíbrio fiscal estão afetando duramente a área de ciência, tecnologia e inovação? Sim, estão afetando duramente. Nós temos conhecimento de pesquisas que estão sendo descontinuadas, de pesquisadores que têm saído do Brasil. Isso afeta diretamente a indústria, as empresas, porque, na verdade, como eu mencionei anteriormente, ciência, tecnologia e inovação estão intrinsecamente ligados. Então, as empresas usam, elas trabalham conjuntamente com as universidades e com os pesquisadores para gerar as tecnologias e inovações, né? Então, se a gente não tem os cérebros aqui no Brasil, isso vai afetar diretamente a nossa competitividade, com certeza. Por que é tão difícil no Brasil essa cooperação das empresas com as universidades? Tem muitos entraves burocráticos, a legislação não incentiva, ou ainda é uma coisa cultural que talvez a academia brasileira não queira essa associação com a indústria? Se ouve muitas vezes as pessoas criticarem achando que isso seria vender a ciência para o capitalismo, coisas assim. Pessoalmente, assim, eu tenho muito contato com as pessoas que estão na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na Academia Brasileira de Ciências, e não acredito que exista esse preconceito, pelo menos hoje, né? Pelo contrário, nós temos trabalhado juntos, por exemplo, pelo novo Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Que foi sancionado em janeiro do ano passado. Trabalhamos juntos pela regulamentação do código, que ainda estamos aguardando ser, de fato, regulamentado. Então, hoje, eu acho que existe muito menos essa visão. Hoje, realmente, temos uma visão que a gente precisa trabalhar juntos para alcançar resultados de país. É lógico que nós podemos avançar muito na cooperação universidade-empresa, e a regulamentação é muito importante para isso, né? A gente criar uma cultura de maior colaboração, mas existem sim vários casos de sucesso, de colaboração, e o que nós pretendemos na CNI através da MEI, depois eu gostaria de mencionar, né, essa ação da CNI junto com o setor empresarial pela inovação, é exatamente criar canais e estimular essa cooperação universidade-empresa.
como a gente pode reduzir rapidamente esse atraso? Existe algum cenário ideal que se construa um ambiente propício para a inovação no Brasil, em que a gente consiga dar um grande salto, como, por exemplo, aconteceu com os países, os tigres asiáticos, por exemplo? O grande salto, na minha visão, foi o reconhecimento por esses países de que ciência, tecnologia, inovação e educação são fundamentais para o futuro dos países. Então, ao reconhecerem, né, que eles são, de fato, as estratégias de desenvolvimento, eles deram prioridade nas políticas, no aporte de recursos, né? Se nós analisarmos, isso são dados da OCDE recentes, tá? De 2016. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Sim. Né? Todos os países mais competitivos, eles têm, nós analisamos esses dados, eles têm um aporte maior nos últimos 5 anos, um aporte significativo maior na área de pesquisa e desenvolvimento. E o Brasil vem atrás. E o Brasil está na contramão, né? Infelizmente, reduzindo, né, os recursos, o que está tendo um impacto muito grande, não só na academia, mas também no setor empresarial e na indústria. Qual seria, digamos, um percentual ideal do produto interno bruto que o Brasil deveria investir em ciência, tecnologia e inovação para ele tentar começar a reduzir esse atraso? Nós acreditamos, né, a MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, que é um movimento do setor empresarial coordenado pela Confederação Nacional da Indústria, que seria por volta de 2% do PIB, e isso foi refletido na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia atual. Isso envolvendo todos os setores, não só investimentos oficiais de orçamento público, né? 2% para ciência, para P&D, né? Para pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Mas esses 2%, se nós compararmos com outros países, ainda fica bem distante. Só que nós sabemos que esse esforço nosso de chegar a 2% é muito grande se considerarmos a crise econômica que estamos vivendo e política. O patamar que a gente se encontra agora. E o patamar, né, que a gente se encontra. Então, nós defendemos, sim, que a gente chegue a esses 2%, mas é preciso que a sociedade, né, o setor empresarial, o governo, a academia, que a gente possa discutir como chegar nesses 2%. Né? Então, na MEI, por exemplo, nós defendemos que os investimentos em inovação, por exemplo, sejam investimentos que alavanquem investimentos privados, né? Que tenham essa inteligência de poder estimular, né, mais investimentos. Então, precisamos avançar e somente poderemos avançar à medida que nós dialogarmos e encontrarmos soluções conjuntamente. O Congresso Nacional tem um papel importante, então, nesse sentido, já que é a casa que decide, que vota o orçamento e a destinação do recurso público. Qual é o trabalho da Confederação Nacional da Indústria e do MEI, nesse caso, para convencer senadores e deputados da importância desse segmento? Isso. A Mobilização Empresarial pela Inovação, ela foi lançada em 2008 e ela vem se fortalecendo ao longo desses anos. Hoje nós temos aí por volta de 150 das maiores lideranças empresariais que participam, é um movimento por adesão, ninguém paga nada para participar da MEI, mas são pessoas comprometidas com o desenvolvimento econômico do Brasil. E no âmbito da MEI, nós temos 2 objetivos estratégicos. Um, que é o de contribuir com o governo, com o Estado, na formulação de políticas eficazes, de políticas de inovação eficazes. E o segundo é o, de fato, de apoiar as empresas a inovarem mais. Então, nesse primeiro objetivo, nós temos uma agenda de políticas com 6 grandes temas: marco regulatório, marco institucional, que nós discutimos a governança da inovação no Brasil, o monitoramento e avaliação de políticas, recursos humanos para a inovação, o sistema de financiamento à inovação, inserção global via inovação e pequenas e médias empresas inovadoras, né? Como tornar as empresas inovadoras. Então, nessa agenda de marco regulatório, nós procuramos ter um diálogo constante
né, com o Senado, com o Congresso, explicando, fornecendo dados, mostrando por que é importante a ciência, tecnologia e inovação para os países, né? Hoje, nós estamos trabalhando, né, no sentido, junto com outras instituições que fazem parte do ecossistema de inovação no Brasil, para não termos esses cortes tão radicais que vão afetar tanto a economia brasileira, mas numa situação ideal, né, a gente deveria considerar a ciência, tecnologia, inovação e educação como as grandes prioridades do país, porque são elas que vão nos permitir ter um futuro, né? Na verdade, e nenhum setor se relaciona tanto à inovação quanto à indústria. Nós temos dados na CNI que mostram que a indústria está em tudo, né? Está na nossa vida cotidiana, e é a indústria que gera empregos de qualidade. Nós temos estatísticas que mostram que os melhores salários são pagos pela indústria. Então, a gente precisa ter uma prioridade de país, né? E a gente acredita que, com base até na experiência de países que são desenvolvidos e competitivos, que a prioridade deveria ser essa. Vamos falar do congresso que foi encerrado há pouco em São Paulo sobre inovação na indústria. Quais foram as principais conclusões? Então, o congresso... reuniu muita gente. Nós reunimos, na verdade, a gente idealizou um congresso que fosse uma reunião da mobilização empresarial pela inovação expandida, né? Então, vários presidentes de empresas, vice-presidentes, diretores das áreas de P&D e de inovação, as equipes que fazem as inovações, membros de conselhos, todas as instituições que fazem parte do ecossistema de inovação estiveram presentes e palestrantes nacionais e internacionais, né? Nós discutimos os impactos das inovações disruptivas na indústria no Brasil. Como isso já está nos afetando, né? Então, trouxemos tanto... O que são inovações disruptivas, para as pessoas entenderem bem? Por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D. Então, tudo o que está acontecendo no mundo e que está impactando a indústria. Então, nós fizemos um exercício de mostrar isso para esse grande público, porque além das 3.000 pessoas que estiveram presentes no Congresso, nós transmitimos via internet, então o alcance foi muito maior. E hoje nós temos todas as palestras e apresentações disponíveis no site do Congresso. Então, todas as pessoas têm acesso, né, a esses conteúdos e eu os convido, então, para acessar. Depois, se você quiser, você pode dar para a gente o endereço que a gente oferece para as pessoas. Tá certo, eu vou dar. Mas, então, nós discutimos isso de uma maneira, assim, bastante interessante, né? Teve uma presença muito grande e como nós devemos nos preparar. Por exemplo, como essas tecnologias vão impactar a indústria e qual é o perfil do profissional que deverá, como ele deverá se preparar, né? Quais são as habilidades que ele deverá ter. É unânime, né? As pessoas precisam trabalhar em equipe, precisam ter um espírito de cooperação, uma flexibilidade, falar outras línguas, né? Então, foi um congresso, assim, na verdade, foi uma grande imersão que nós oferecemos às pessoas nessa realidade que já está acontecendo em outros países e como a gente pode, então, o Brasil se posicionar e buscar esse caminho. Interessante. Pelo site cni.org.br, a pessoa já encontra os dados do Congresso? Na verdade, ele está em congressodeinovação.com.br, .org.br. Isso. Tá bom. Ali todas as palestras que aconteceram estão disponíveis, né? Todas estão disponíveis. Todas as palestras e as apresentações. Tivemos convidados de fora do Brasil? Vários convidados. O Henrique Malvar, por exemplo, que é um brasileiro e é o cientista-chefe da Microsoft no mundo. Ele fez uma palestra, assim, belíssima, muito inspiradora, mas muitos outros. Veio, por exemplo, o Peter Diamandis, que é o presidente do Singularity University, é considerado hoje uma das instituições mais inovadoras do mundo. Ele fez uma palestra também muito motivacional, né? Assim, as pessoas ficaram, assim, maravilhadas e realmente foi uma experiência muito boa. Além disso, no Congresso,
nós fizemos um ecossistema de inovação. Porque as empresas, elas não inovam sozinhas, né? Nós dissemos agora, depende da academia, da infraestrutura de ciência e tecnologia que está disponível no país. Então, nesse ecossistema, nós tínhamos empresas que participam da MEI, empresas parceiras nossas, mostrando as suas inovações de vários setores. Tínhamos institutos de ciência e tecnologia, estava lá presente o Senai, com seus institutos de inovação, o SESI, também com seus institutos de inovação, a Embrap, né, que é uma inovação no país como organização para apoiar, né, projetos de inovação. Ela realmente possibilita que os projetos de inovação sejam apoiados de uma maneira bastante expedita, né, acompanhando a dinâmica dos investimentos das empresas. Estava lá o BNDES, a FINEP, o SEBRAE, né, nosso parceiro estratégico nesse projeto. O Congresso de Inovação, ele é uma ação da MEI, né? Ele faz parte desse nosso esforço para disseminar uma cultura de inovação no nosso país. E junto com o Congresso, nós também realizamos, no primeiro dia, o prêmio, a cerimônia de premiação, né, do prêmio de inovação nosso, CNI e SEBRAE, e tivemos um número recorde de inscrições, mais de 1.000 inscrições com relação à última edição. Lançamos uma metodologia nova de avaliação das empresas. As empresas que participam do prêmio recebem uma avaliação de qual é o estado da inovação, o que elas podem avançar, né, no que elas não estão fazendo bem. Então, foi uma iniciativa bem interessante, assim, e muito interesse por parte da sociedade em geral. Apesar de todas essas dificuldades, a Confederação Nacional da Indústria está otimista em relação à inovação no Brasil? Sim, a gente acredita e estamos aqui fazendo o trabalho de contribuir, né, com a sociedade em geral, com o governo, principalmente com a indústria, né, com o setor empresarial, no sentido de apoiar, de colaborar, trabalhar juntos para que a gente seja, de fato, um país inovador, competitivo e que a gente possa gerar prosperidade. Para finalizar, só uma dúvida. Muitas vezes, quando se fala em indústria, as pessoas sempre imaginam uma empresa enorme, com milhares de empregados. Quando a gente sabe que, na verdade, indústria é uma cadeia de produção. Então, você tem muitas pequenas empresas, sim, pequenos negócios que contribuem para a indústria e que também precisam investir na inovação, não é verdade? Com certeza. A CNI, ela representa toda a indústria no Brasil, não apenas as grandes empresas, né? São indústrias de todos os setores e de todos os portes. E no âmbito da MEI, nós trabalhamos sim, como eu mencionei anteriormente, as pequenas e médias empresas. Então, como que a gente pode ajudar essas pequenas e médias empresas a avançar? Com marco regulatório, né? Facilitando que essas empresas façam seus investimentos em inovação, inspirando essas empresas a inovar. Nós temos várias publicações, inclusive de casos de inovação. Todo congresso nosso a gente lança uma publicação, os 22 casos de inovação. Nesse também lançamos a publicação. São 11 casos de pequenas empresas e 11 casos de médias e grandes empresas. Então, a gente tem um alinhamento estratégico com o SEBRAE, no sentido de trabalhar convergindo as nossas estratégias para ajudar, de fato, todas as empresas a serem inovadoras. Jana, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Obrigada a você. Agradeço. Esta entrevista já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV. O que você achou deste programa? Faça sua sugestão para o programa Cidadania da TV Senado. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp 61 999 66 1616. Obrigado mais uma vez pela companhia e até uma próxima.